Queridos, paz e graça, é um grande prazer estar com vocês em um novo trimestre, em uma nova lição, nova vida. Hoje nós vamos falar da nova revista chegando nesse segundo trimestre de 2017 que fala o caráter do cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. Uma lição excelente, uma continuação do que nós vimos no primeiro trimestre. Nós vamos continuar falando, nós falamos sobre dons, sobre frutos do Espírito, e agora nós vamos falar sobre caráter, que é o que nós podemos chamar de acompanhamento. Após os frutos nós temos o que nós chamamos de aperfeiçoamento. Nós vamos falar sobre caráter. Eu queria, como sempre, iniciar essa aula mandando um grande abraço às pessoas que compartilham a nossa lição, que curtem a nossa página, que sempre deixam um like, que sempre nos ajuda a divulgar a EBP em Foco, Escola Bíblica de Professores em Foco, aqui da ADTO, e está sempre orando para que esse projeto cresça no Brasil, fora do Brasil, que Deus possa nos abençoar. Então, eu inicio esse trimestre mandando um grande abraço a Vanessa Borja, a Rodrigo Rodrigues, ao meu amigo Léo Mariano, a Zadok Oliveira, a Adenilson Moraes e ao Arley Cabral, da Igreja Batista Nova Canaã, lá em Fortaleza. É só um minutinho, segura que eu já estou de volta. Shalom, meus amigos. É um grande prazer iniciarmos um novo trimestre. É um grande prazer estar aqui com vocês para lecionar mais uma pré-aula. É um enorme prazer saber que Deus tem nos dado vida para começar mais um trimestre, o segundo trimestre de 2017. Nós sabemos o quanto nós líderes precisamos sentar, o quanto nós líderes precisamos ser ministrados, e essa lição vai servir exatamente para isso, para nós entendermos um pouquinho sobre a formação do caráter. Hoje nós vamos falar tópico a tópico, e à medida que nós falarmos esse tópico, nós vamos parar e explicar um pouquinho de cada tópico para que você anote tudo, tenha sempre caneta, tenha sempre papel. Eu vou deixar para você aí o copie e cole para você levar para a sua sala de aula, para que você anexe o seu pensamento junto ao nosso pensamento e tenha uma aula maravilhosa. A introdução da nossa revista de hoje diz: nesse trimestre teremos a oportunidade ímpar de falar a respeito do caráter. Querido, essa revista é uma revista muito boa, porque ela vai falar sobre o caráter do cristão, e o comentarista desse segundo trimestre é o pastor Erinaldo Renovato. É um homem muito usado por Deus, muito sábio, e Deus tem planos para essa revista no nosso meio. Alguns teólogos estão falando que a revista é muito fraca. Eu concordo com eles, sou de número genuíno concordar que a revista ela está sendo repetitiva pela CPAD, mas é o nosso dever como servos do Senhor estudarmos e trazer algo novo. Então nós temos uma panorâmica muito rápida aqui sobre a primeira aula, e é sobre isso que nós vamos falar. A leitura bíblica em classe está em Efésios 4, do versículo 17 ao 24. Nessa introdução, eu queria que você falasse para a sua aula nesse novo trimestre que está iniciando, a nova vida, e principalmente é um novo tempo para ser estudado. Então Deus nos dá, como diz Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Então um novo tempo agora para ser estudado, há um novo tema a ser debatido, e nós precisamos levar esse debate, aflorar esse debate sobre caráter na nossa sala. Essa primeira lição, então, ela nos trará aqui e tratará de um assunto um pouco difundido aqui no nosso meio cristão, em nosso tempo. Por que eu estou falando isso? Essa é a grande pergunta. Por que ele é pouco difundido em nosso tempo? Porque a corrupção existente, querido, no nosso tempo é a maior investida de Satanás a este século. A corrupção está existindo no nosso tempo, nós ouvimos falar isso em todo o tempo. É corrupção na carne, é corrupção no leite, é corrupção no Senado, é corrupção nas igrejas. Então essa é a maior investida de Satanás a este tempo. Ele está corrompendo até mesmo aqueles que deveriam fazer a diferença na atualidade. Nós estudaremos sobre caráter e sobre o conceito de caráter, como nós cristãos deveremos transformá-lo. Apesar de toda essa podridão aí no mundo, nós deveremos transformá-lo. E acima de tudo, o significado do termo gentil aqui na época de Paulo. É o nosso dever, então, explicar nessa introdução, dar um panorama bem rápido
sobre o conceito de caráter, porque essa deturpação está acontecendo no nosso meio, e o conceito de gentil na época de Paulo. Já o tópico de número 1 da nossa revista, ele vai falar o seguinte: o que é caráter? Essa resposta ela é interessante. O que é caráter? Caráter é um termo usado, até um termo interessante usado na psicologia como sinônimo de personalidade. Então, na psicologia, caráter é um termo que nós chamamos de personalidade. Em linguagem comum, o termo descreve aqui os traços morais da personalidade. Muitas pessoas associam aqui o caráter a uma característica relacionada à genética, o que não ocorre. Isso deve ficar totalmente desvinculado um do outro. O caráter de uma pessoa é algo independente de sua referência genética. É um conjunto dos traços particulares do modo de ser, sua índole, sua natureza e o seu temperamento. Tudo isso é a formação do caráter. Devemos abordar aqui nesse tópico que o caráter de um cristão ele deve ser diferente do caráter do homem natural, muito diferente do caráter do homem natural. Lembremos que agora que nós adquirimos os frutos do Espírito, que foi da lição passada, nós estudamos sobre os novos frutos do Espírito, então nós adquirimos esses frutos. Eu creio que todo cristão adquire esse fruto, e por sua vez, esses frutos agora devem fazer a diferença. Isso deve ser falado na nossa sala. Então, o termo caráter procede do grego aqui, charakter, que significa literalmente estampa, impressão, gravação, sinal, marca e reprodução exata. Nesse tópico você vai falar sobre isso. Já no tópico de número 2, fala personalidade e caráter. Eu queria que você levasse para a sua sala de aula que aquilo que nos faz diferente das outras pessoas é o que nos torna inconfundível entre muitos. Isso aqui é muito interessante. Isso pode ser tratado como caráter. Devemos aqui levar ao entendimento da nossa sala que caráter não é herdado, ele é construído pelo ambiente em que vivemos. O caráter ele é designado pelo ambiente em que você vive. Deve-se destacar aqui, deve-se lembrar nesse tópico que a instrução de uma criança, quando ela ainda é criança, deve ser muito valorizado pela igreja, deve ser valorizado pela família, deve ser valorizado até mesmo pelo governo, pois nós teremos uma educação de excelência quando nós frisarmos aqui os termos eclesiásticos na sociedade. Está se tirando a formação judaica, já se tirou em muitos colégios, tiraram a formação judaica, e alguns pais têm buscado a educação cristã novamente para colocar os filhos. Esse termo deve ser falado, que uma criança ela é o que nós chamamos de planilha branca. O que for escrito sobre ela é o que vai refletir no seu futuro. Então, o governo deveria valorizar esse ensino eclesiástico na sociedade. A sociedade atual ela não se tornou um caos total ainda, querido. Ela não se perdeu totalmente pelo fato do cristianismo ainda envolver grande parte aqui da população em questão. A Bíblia confirma que a educação é o bem mais precioso de uma sociedade. E esse bem, essa sociedade, quando ela conquista a educação, ela tem uma sociedade sarada. E isso é muito interessante. Nós vamos ver isso aqui através do profeta do profeta Oséias, que declarou, que o Senhor declarou assim: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Oséias 4, versículo 6 fala sobre isso. Quando Deus fala sobre isso, fala que o povo estava sendo levado em cativeiro, que o povo estava sofrendo porque justamente não tinha conhecimento sobre o seu Deus. E nós estamos padecendo por não ter conhecimento acerca do quão grande é Deus para nos livrar de tudo isso que está acontecendo no Brasil, fora do Brasil. Já o tópico de número 2 da nossa lição, ele vai falar o seguinte: a formação do caráter humano. Nesse tópico eu queria destacar aqui, para você entender que a criação do homem, ela surge de um estado de perfeição. Por quê? Por que a criação do homem surge de um estado de perfeição? Porque quem criou o homem, o criou sua imagem e semelhança. Gênesis 1, no capítulo 26 aqui, vai falar sobre isso. Gênesis 1, 26 diz o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então entenda o seguinte, querido, esse termo aqui, há duas palavras muito interessantes que descrevem a criação de Adão. Essas duas palavras aqui é Betzal Menu, e eu queria que você notasse, e Kidmu
tenu. Essas palavras aqui significam a nossa imagem e semelhança. Elas são usadas em pares aqui no texto. O termo homem aqui nesse texto de Gênesis 1:26 é designado nesse versículo como se referindo à humanidade, porque todos sairiam de Adão. Então façamos a humanidade, nossa imagem e semelhança. Por quê? Porque todos nós viemos de Adão. Mesmo sendo gerado aqui em um corpo de pecado, nós aqui pós-queda de Adão, nós devemos refletir agora um caráter santo, pois esse caráter é a comprovação de que nós somos aqui novas criaturas, que somos regenerados e nós refletimos a glória do Altíssimo. Isso aqui deve ser falado nesse tópico. É uma lição interessantíssima para você começar a colocar dentro do seu cotidiano essa visão de reconstrução do caráter da sua sala. O tópico de número 2 da nossa revista fala imagem e a semelhança de Deus. Esse tópico vai falar que o homem ele traz consigo marca de que fora criado por Adonai. Por que isso, professor? Porque a palavra tzelem no original, tzelem significa imagem. Ela não pode aqui estar se referindo à imagem física. E como eu recebo perguntas sobre isso, querido, a primeira coisa na aula de teologia que a gente recebe, mas o homem tinha corpo, eu vou te explicar isso aqui agora. Então, tzelem no original significa imagem, ela não pode aqui estar referindo à imagem física, palpável, entenda isso. É conhecido que Deus, ele é espírito, a Bíblia fala isso no início, Deus ele é espírito, e ele não possui aqui imagem física. Deus não tem imagem física. O que seria então essa imagem de Deus? É interessante você colocar para a sua sala que Deus está além de qualquer tipo de representação. É impossível tentar definir, é impossível tentar defini-lo com palavras, com ações, é impossível, querido. Veja que pela resposta que ele dá a Moisés, a Moshe, no original aqui, quando ele tentou saber o nome de Deus, nós temos uma noção de quem é o Deus que nós servimos. Ele diz a Moisés assim, Vaomer Elohim El Moshe Yahrim Asher Yahrim. Ele disse Deus a Moisés, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Por que Deus falou? Êxodo 3, versículo 14 falou isso. As palavras Yehem Asher Yahrim literalmente significa eu serei o que serei. Olha, então isso, porque Deus ele não tem uma essência física engessada. Deus não tem. Ele é aquilo que você precisa ser. Se você precisa de cura, ele é o Jeová da cura. Se você precisa de provisão, ele é o Deus da provisão. Se você precisa de um Deus que seja bandeira, ele é o Deus da bandeira de si. E por aí vai, ele se adaptava, porque não usar essa palavra aqui, ao que o povo precisava, mas ele não tem imagem específica para que o povo o enxergasse. Não, ele é espírito, e como espírito ele está além do nosso pensamento humano. Ele é a própria aqui transcendência e não possui uma forma específica, porque ele transcende essa necessidade. É isso que nós devemos fazer na nossa sala. E quando ele criou o homem aqui, a sua imagem e semelhança, ele concedeu aqui ao ser humano a capacidade semelhante. Assim como Deus é livre, querido, nós também fomos criados em liberdade. Agora nós perdemos a liberdade quando nós pecamos. Quando Adão pecou, nós perdemos essa liberdade. Nossa essência aqui na época de Adão, ela não era fixa. Ela não era fixa, pois nos foi dado aqui o poder de autotransformação, o poder da renovação. Nós éramos semelhantes ao Altíssimo. Perdemos quando Eva e Adão caíram no Éden. Agora temos um corpo corrompido e já não podemos ter um relacionamento íntimo com Deus, tete a tete, que eu posso te falar aqui face a face. O próprio Moisés fala sobre isso, que Deus disse a Moisés, você não poderá me ver. Esconda na fenda para que você veja as minhas costas, porque certamente morrerás, Moisés. Essa aqui é a autoexplicação para você ter em sala de aula, ok? O tópico de número 3, eu queria que você abrisse comigo nesse tópico de número 3. Eu vou abrir a Bíblia aqui, já deixar em cima da Bíblia um texto muito bom para ser falado
nesse tópico de número 3. Esse tópico número 3 fala o seguinte: a deformação do caráter humano. A deformação do caráter humano. Eu queria que você abrisse comigo aí na sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz o seguinte: olha o que diz esse texto: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto aqui, essa afirmação de Paulo, ela nos mostra que nós devemos permanecer como éramos mesmo após a queda sofrida no Éden. É difícil, muito difícil, porque o corpo humano tem um ponto a favor. A carne vai puxar para as coisas da carne, mas não é impossível. Paulo nos mostra isso, que nós devemos ser irrepreensíveis até a volta de Cristo. Pós-queda, nós teremos aqui o homem em uma raiz humana. Então nós temos aqui a palavra Adão, que tem ligação com outros dois termos aqui em hebraico, e que vão dar uma expansão do significado do nome do primeiro homem. Nós teremos aqui a palavra Dam, que significa sangue, que é a junção, Adamar, terra, que também se junta, que é esse termo, e Afar, pó ou cinza, que é onde Adonai sopra para que o homem viesse à existência. O homem agora ele traz consigo algumas consequências, como nos mostra aqui Efésios, e é um texto maravilhoso em Efésios, querido. Quando nós estudamos o texto de Efésios, nós vimos que o homem precisava realmente de Deus. Sem Deus, o homem jamais conseguiria atingir o que nós chamamos aqui de estado salvífico. Efésios 4, versículo 17, diz o seguinte, olha o que diz 17: isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade, em seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela natureza do coração. Mas foi assim que aprendeste a Cristo, e se é que de fato tendes ouvido nele e foste instruído, segundo é a verdade, Jesus Cristo, no sentido de que, quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e que vos renoveis no espírito do entendimento, e vos revistais de um novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Olha que interessante isso aqui, querido, nesse tópico 3. Esse tópico não está aqui. Há aqui o homem traz consigo agora algumas consequências após queda. Ele tem inutilidade dos pensamentos, que é o versículo 17 diz aqui: isso, portanto, eu digo que o Senhor testifica que não andeis como andam os gentios, na vaidade e nos próprios pensamentos. Então há uma inutilidade dos pensamentos. Ele é obscurecidos de entendimento, versículo 18, obscurecidos de entendimento, alheio à vida de Deus por causa da ignorância, o versículo 18. Depois vem separados da vida em Deus. Olha o que diz: em que vivam pela dureza do seu coração. Então ele foi separado de Deus. Depravação e impureza é uma consequência, o versículo 19, aos quais, tendo tornados invisíveis, se entregaram à dissolução, para com a avidez cometerem toda sorte de impureza. Então aqui o que nós chamamos de depravação e impureza, enganados pelos desejos, o versículo 22 fala isso, no sentido de que, quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Aí ele vai dizer sobre esse afastamento, sobre essas consequências. Essas consequências geram no homem agora o fardo de lavrar o solo, que vai produzir espinhos e dificuldades para o mesmo. Isso é magnífico. Já o tópico de número 3, nós vamos falar sobre a redenção do caráter humano. Nesse tópico, eu vou falar na sala de aula que a transformação do caráter começa quando eu aceito e quando nós aceitamos a Jesus como Salvador. O meu livre-arbítrio aqui é destronado da raiz de pecado e ele passa a ser totalmente do meu novo ser espiritual.
ela passa a ser totalmente do meu ser espiritual. Existe em mim agora os desejos carnais comuns do homem, mas eu procuro dominá-lo através dos frutos que nós temos, que nós adquirimos, com atitudes de um novo ser conquistado por quem? Conquistados por Jesus. Esse novo ser agora traz consigo a conquista do Messias e ele tem que dominar. Onde eu acho algo sobre isso? Contra a Bíblia não há argumento. 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo de número 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É isso que você vai levar para a sua sala de aula. Agora eu destronei a raiz aqui no mundo espiritual e dei o meu livre-arbítrio na mão de quem? Na mão do Criador. Eu entrego o meu livre-arbítrio do mundo espiritual. Eu sou ele agora, eu sou escravo. Eu sou escravo. Levantei a mão e me entreguei a minha vida a ele. Eu me torno escravo da esperança, que é a volta de Cristo. O tópico de número 2 da nossa revista, ele vai trazer o tema: a palavra de Deus muda o caráter. E como muda? Nesse tópico você vai falar que a mudança de um ser, ela não pode ser apenas por aderir a uma religião. Não. A mudança de um ser, ela vai além, querido, de seguir dogmas aqui e princípios humanos, pois envolve aqui um sacrifício tanto no âmbito espiritual como também no âmbito carnal. Eu não gosto de desvincular essas coisas, âmbito carnal e espiritual. Para mim todas estão ligadas em um ser. Tricotomia. Nós não podemos afastar disso aqui. Então, tanto no âmbito carnal quanto aqui no âmbito espiritual, que se inicia com o estado de regeneração. A regeneração é o primeiro estado. O que é regeneração? É renascimento, é o novo nascimento. Depois passamos para o estado chamado justificação, que é o ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dEle. Apesar do corpo corrompido, apesar do estado pecaminoso, Ele nos traz liberdade e nos aceita como justos. E o terceiro estado nós temos aqui santificação, que é do grego aqui, agiasmos no original. Significa tornar-se santo, consagrar, separar do mundo. Então, tais processos devem seguir essa nova criatura. Essa nova criatura em Cristo deve procurar esses estágios. Primeiro, regeneração, justificação e santificação. Regeneração, santificação e justificação. Alguns desses estágios não dependem de você, agora outros dependem de você. Você precisa se separar, você precisa se santificar, você precisa ter aquele estado de regeneração, que é um novo nascimento. Agora, a justificação é só Cristo quem faz. O tópico de número 3 é um tópico muito interessante, e eu vou abrir a minha Bíblia aqui para você entender. Queria que você acompanhasse comigo aí. Hebreus, o livro de Hebreus vai falar assim, no tópico número 3, o caráter amoroso e santo do crente. Nesse tópico, Hebreus 12, há um texto muito bom para ser falado em sala de aula. O versículo de número 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O processo de paz aqui colocado pode ser traduzido como amor. É o fruto que nós vimos, o último fruto da lição, o último fruto, número 12. Depois nós falamos sobre o amor, ágape, eros e filhos. Por que isso? Porque é impossível ter paz com quem não se ama. É impossível. Logo, a afirmação é válida aos novos membros do corpo de Yeshua, pois quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama não tem particularidade com Deus. Quem não ama não está próximo. Quem não ama não tem aqui intimidade. Então, como ele amará a Deus que é Espírito? Se ele não ama aquele que ele vê, como ele amará aquele que não vê? Essa afirmação aqui, que ele vai falar em 1 João, há um texto muito bom em 1 João que fala sobre isso. E nós devemos refletir sobre esse texto na nossa sala de aula, porque nos últimos dias as pessoas não têm refletido sobre isso, sobre amor. 1 João 4, o versículo de número 20, é bem conhecido esse texto, diz assim, olha o que diz esse texto: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê.
Bíblia que está falando, não é pastor Elias, não. É a Bíblia. Então entenda, isso está nos mostrando, isso nos mostra que ser nova criatura aqui no original é superar as barreiras humanas, é superar os problemas que eu tenho como o meu eu, o egocentrismo, e abraçar uma nova vida em Cristo Jesus, buscando aqui o viver irrepreensível. Essa lição vai nos dar um novo modo de falar acerca de caráter, que é um início de um trabalho que demora. Caráter não é da noite para o dia mudar. O caráter ele é moldado, e quem molda é o Espírito Santo, não somos nós. Nós somos apenas instrumentos para que essa obra maravilhosa aconteça. Às vezes nós queremos disciplinar, nós queremos excluir, como fazíamos antigamente, para que o caráter fosse mudado, mas não muda, querido. A prova disso nós estamos vendo no seio da igreja hoje, um monte de pessoa deturpada, um monte de homens deturpados, que maqueiam uma coisa no púlpito, mas fora do púlpito no púlpito é outra coisa. É isso que deve ser colocado na nossa sala, que o caráter ele vem sendo transformado pelo Amar Kodesh, pelo Espírito Santo de Deus em nossa vida. Espero que essa aula tenha grande proveito na sua vida, e em breve nós estaremos aí com uma nova aula número 2, para que você leve novidade para a sua sala. E a Shalom, e até a próxima aula.